Para este ano de 2025, eu desenvolvi um método para poder ler todos este livro. E neste vídeo eu gostaria de partilhar com você qual método é esse, porque que ele é a melhor forma de você aumentar a sua quantidade de leitura, o seu conhecimento e como aplicar no seu dia a dia. Então, se isso interessa para você, se você deseja ler mais, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que eu vou explicar passo a passo o que você precisa fazer. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia aqui no Instituto Wojtyla. Eu falo sobre teologia do corpo, vocação familiar, vida intelectual. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, eu te convido a se inscrever, deixar o seu gostei. Bem, eu preciso confessar que por muito tempo eu tive dificuldade de encontrar um método que me auxiliasse a ler mais. Eu confesso que todos os anos a minha meta era ler 30 minutos por dia, 1 hora por dia, e todas as vezes isso falhava. Os imprevistos iam acontecendo, e quando chegava no final do ano eu via que alguns livros que eu comecei eu não terminei, eu não tinha lido aquilo que eu realmente gostaria, e eu então decidi para 2025 ter um método objetivo, um método mais eficaz que me auxiliasse nas minhas metas de leitura. Isso porque ler muito é importante. Aqui não se trata de um fetichismo intelectual, de falar que leu tantos livros por ano, mas sim de se expor a diversos tipos de conhecimento. Então, você ler os melhores livros, porque isso é importante, e se expor a diversos tipos de ideias para poder criar um diálogo entre elas. Então, aqui eu não vou te dar uma dica no sentido de uma leitura dinâmica, onde você tem que ler com pressa e atropelado. Você precisa ler com calma, porque o mais importante da leitura não é terminar o livro, mas se deparar com as ideias que o autor apresenta. São essas ideias lidas e refletidas por você que vai te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, é um estudante sério. Então, isso é importante. Tendo isso em vista, eu quero te apresentar um método que eu encontrei. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir uma média do seu tempo de leitura. Quanto tempo você gasta para ler uma página do livro? Isso é importante. E é claro que vai existir uma variação. É diferente o tempo que eu gasto para ler um livro do Diego Reis, a personalidade humana em 3 pessoas. O tempo que eu gasto para ler este livro e o tempo que eu gasto para ler, por exemplo, o livro da Praxis, que está aqui embaixo, deixa eu pegar. O livro da Praxis, do Echevarria, é um tempo diferente. Então, eu preciso ter uma média do tempo que eu gasto para leitura. Vamos supor que eu gaste 2 minutos para ler uma página. 2 minutos para ler uma página. Esse dado vai ser um dado importante para a gente ter uma média. Depois disso, você precisa olhar dentro da sua rotina quanto que você consegue ler. Para este ano, eu estipulei uma meta de 30 minutos diário. 30 minutos é pouco tempo, mas é algo que eu conseguiria fazer, tendo em vista que a minha rotina é bem corrida com trabalho, com criança em casa, com faculdade, tempo de rodovia para poder chegar na faculdade. Coloquei 30 minutos. O importante aqui é escolher algo pequeno, mas ser fiel todos os dias. Eu confesso que eu não tenho conseguido ler todos os dias, mas mesmo assim, esse método tem sido muito eficaz para mim, tem me auxiliado muito, tem quadriplicado a minha capacidade de leitura. E acredito que isso também vai acontecer com você. Então, primeiro, quanto tempo que eu gasto para ler uma página? Depois, quanto tempo eu tenho disponível? Então, fazendo esse jogo, eu consegui entender que se eu ler 30 minutos por dia, eu conseguiria ler, se eu gasto 2 minutos, eu conseguiria ler 15 páginas. Então, 15 páginas por dia, em 10 dias, 150 páginas. Em 30 dias, 450 páginas. E o que 30 minutos parece algo pequeno, parece pouco, mas quando a gente expande, a gente consegue ver a diferença que isso acontece. Então, 450 páginas por mês é o que eu conseguiria ler se eu colocasse uma meta diária de 30 minutos ao dia. Agora que eu entendi que eu consigo ler 450 páginas por mês, isso daria, em média, vamos ver, 450, 4.500, 5.000 e algumas páginas por ano. Agora eu preciso decidir quais são os livros que eu vou ler que vão preencher esse tempo. Então, essa é a minha capacidade de leitura.
Eu não posso ler todos os livros que eu tenho aqui dentro da livraria. Eu não consigo ler tudo. Então eu preciso definir quais são os livros que eu vou ler. Você ter essa decisão é muito importante, porque o que acontecia comigo? Eu falava que ia ler 30 minutos por dia, eu colocava na verdade 1 hora, eu quero ler 1 hora por dia. Aí eu começava a ler um livro, às vezes vinha outro livro que eu achava interessante, começava a ler ele, depois vinha outro e ficava aquele tanto de livro lido pela metade. Isso atrapalha muito, porque isso nos desmotiva, a gente não tem um senso de realização, de ter concluído uma tarefa, isso é essencial. Então você precisa entender quais livros você quer ler. Eu pensei, eu preciso ler psicologia, que é um assunto da minha profissão, que eu sou estudante de psicologia. Eu quero ler filosofia, que é um assunto que eu gosto e é fundamental para um psicólogo. Eu quero ler sobre marketing, que é o meu trabalho, literatura e também espiritualidade. Então eu dividi quais livros eu gostaria de ler e coloquei, igual em janeiro eu vou ler tais livros, em fevereiro eu vou ler tais livros. E isso durante todo o ano. Então eu preenchi todo o meu ano com as leituras que eu gostaria de fazer. E só para você ter um exemplo, em janeiro eu coloquei que eu gostaria de ler a Psicologia Financeira, queria ler esse livro que tem 300 páginas, e gostaria também de ler 150 páginas do livro da Praxis. Então, 300 páginas mais 150 desse, 450. E deu certo. Então, esse livro, por exemplo, da Praxis, ele tem 750 páginas em média. E eu preciso dividir um livro desse tamanho em vários meses para me poder fazer a leitura dele. Mas por que isso é importante? No ano passado, eu fiz o objetivo de ler este livro, mas ficou um objetivo jogado. Eu não consegui concluir. E agora, em janeiro, eu tinha feito o objetivo de ler 150 páginas, que é o que faltava dele. E, graças a Deus, eu consegui. Depois, para fevereiro, então eu acabei esses dois. Para fevereiro, eu tinha feito o objetivo de ler de começar a ler este livro. Eu vou dividir ele em algumas páginas. Eu não queria ler ele completo, por mais que seja um livro simples. Mas eu queria ler ele em fevereiro e março. E junto disso, eu queria ler O que há de errado com Freud. Cadê o que há de errado com Freud? O que há de errado com Freud? E começar a ler o livro Correntes da Psicologia, que está lá na cozinha. Mas eu me organizei. O que é de errado com Freud? 300 páginas. Então eu vou ler o que é de errado com Freud e vou ler 150 páginas do Correntes da Psicologia. E assim eu fiz para todo o ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todo ano, quais livros eu desejo ler. Porque assim você consegue entender quais são as leituras que você deseja fazer. E você olha, como eu mostrei para vocês, aquela pilha de livros, fala, é impossível ler isso. É impossível. Mas se eu ler 30 minutos por dia, eu consigo ler todo esse material. Então, depois de ter feito isso, é importante você escolher um horário, se organizar, preparar o ambiente, todas as outras dicas que você vai encontrar em outros vídeos da internet. Então, sei lá, eu vou ler pela manhã, vou ler pela tarde. E você pega e faz essa leitura diária todos os dias. É claro que pode acontecer alguns imprevistos. Quando eu fiz essa meta, eu vi essa pilha de livro, eu pensei, gente, eu não vou conseguir. Mas eu vou me colocar esse desafio. Tem dado certo, eu não tenho conseguido ler todos os dias, mas ainda assim está sendo um método muito eficaz porque está me auxiliando a ler com mais frequência. E por que esse método é tão importante? Então, a gente vai começar já nessa fase do vídeo. Por que ele funciona? Primeiro, porque nós estamos pegando algo pequeno e sendo perseverante. Então não adianta você pegar um dia e ler 1 hora, 2 horas, mas depois ficar 2 semanas sem ler. A leitura ela precisa se tornar um hábito. E para que ela se torne um hábito, é preciso perseverança. Então, 30 minutos por dia, todos os dias. E isso vai fazer você realizar coisas extraordinárias. Tem até um livro que eu li no ano passado, onde ele fala a trivialidade da excelência. Esse livro, ele está emprestado, mas o livro se chama Garra. É a trivialidade da excelência. É um estudo, é um artigo que um rapaz ele desenvolveu estudando diversos atletas olímpicos. E ele percebeu que o tornava esses atletas olímpicos tão extraordinários em sua capacidade esportiva
era fazer a mesma coisa todos os dias. Então, se você deseja ler mais, talvez você esteja buscando uma leitura dinâmica, uma estratégia para ler mais rápido, mas não existe segredo de leitura dinâmica, existe perseverança, existe fazer aquilo todos os dias. Eu tenho vivido esse processo e tem me auxiliado. Então é por isso que esse método é tão eficiente. Além disso, Aristóteles ele nos fala que para fazer o bem, então para mover a nossa vontade, e Aristóteles junto com Santo Tomás de Aquino, nós precisamos conhecer o bem, porque é a inteligência que ilumina a vontade. Então, nesse processo, o que nós estamos fazendo? Ler 30 minutos por dia. Quando eu falo isso, parece algo tão pequeno, ler 30 minutos por dia. Eu não vejo um bem nisso. Então, se eu não vejo um bem, eu não movo a minha vontade. A minha força de vontade ela se torna pequena. Mas quando eu faço essa organização, monto essa pilha de livro e falo, se eu ler todos os dias, eu vou conseguir adquirir todo esse conhecimento. Eu vou compreender, por exemplo, as armas da persuasão, vou entender o estudo do Copleton sobre Santo Tomás de Aquino, vou entender a ética nicômaco, vou entender o Tratado do Amor de Deus, vou entender educação sexual e relações humanas, psicologia atomista, vou entender sobre personalidade. Então, se eu ler tudo isso, 30 minutos por dia, eu vou ganhar isso. Eu vejo isso como bem. Eu olhei para o fim do ano e pensei, gente, que Mateus que eu vou me tornar ao me deparar, ao me expor com tantas ideias. Isso para mim foi um bem que me apetece. Isso iluminou a minha vontade. Eu pensei, eu preciso fazer isso dar certo. Então você entende que é muito diferente falar, eu vou ler 30 minutos por dia. Qual que é o benefício disso? Agora, quando eu enxergo bem, a minha vontade ela se coloca em movimento. Isso me auxilia. Além disso, nós precisamos entender que a motivação, e você precisa de motivação para ter um hábito como esse, ela se dá através do senso de progresso. Então, o que é esse senso de progresso? Eu preciso me ver dentro de uma realidade onde eu esteja progredindo. Porque quando a gente não vê progressão, a gente desanima. E ao desanimar, a gente abandona. Então, por que essa meta ela é interessante? Foi até assim que eu desenvolvi esse método. Desenvolvi assim, talvez outras pessoas já tenham falado sobre isso, com certeza, porque não é algo novo, né? Mas que eu descobri, né, esse método na minha vida e comecei a aplicar. Porque eu percebia que todo final de ano, dava dezembro, a minha capacidade de leitura ela aumentava de forma muito significativa. Porque eu percebi que eu tinha colocado como meta ler tal livro. Chegava no final do ano, eu queria terminar aquilo. Então eu começava a ler mais. Isso não significa ler de forma errada, ou seja, ler de forma superficial, uma leitura séria. Há um desejo de ler, há um desejo de terminar algo que foi começado. E eu pensei, por que não colocar esse mesmo senso de urgência, esse senso de terminar algo que eu sentia em dezembro, colocar isso em todos os meses. Então, em janeiro, eu vou ter que ler esses dois livros, né, como eu comentei com vocês, Educação Financeira e aquela parte da praxis. Né? Então, chegava no dia 20, aí eu já me via com o desejo aquele desejo revigorado de terminar aquela tarefa. Isso aconteceu em fevereiro e isso tem acontecido agora em março. Estou gravando esse vídeo dia 23 de março. Então, esse senso de progresso, essa ideia de que você está terminando algo, que você está progredindo, é fundamental para nos auxiliar diante de uma tarefa que nós precisamos concluir. Então, por conta desses três fatos, esse método ele é tão eficaz. Por quê? Porque ele valoriza a perseverança, então uma meta pequena, pequenos passos todos os dias, porque ele te permite enxergar o fim e através dessa visão do fim mover a sua vontade e ela também esse método também te dá senso de progresso. Então todos os meses você está progredindo. Como eu disse, quando eu olhei para aquilo, eu pensei, e se eu não conseguir? Será que isso vai me gerar uma certa ansiedade? E eu fui muito sincero comigo mesmo. Eu pensei, ó, na minha rotina, a leitura ela é muito complicada, que eu vivo uma fase muito difícil e delicada, porque eu trabalho, eu tenho uma filha de 6 meses, eu sou casado, eu tenho as demandas de casa, eu faço faculdade em outra cidade, tenho esse tempo de rodovia, tenho a faculdade, tenho que gravar os vídeos, tenho que fazer trabalho. Só que eu pensei, eu preciso ler mais.
porque eu quero me tornar professor, então eu preciso estudar mais. E esse método ele tem me auxiliado. Eu não tenho conseguido ler todos os dias, alguns imprevistos ainda acontecem. E eu não me cobro, igual em fevereiro era para me ter terminado o que há de errado com o Freud. Eu não consegui terminar em fevereiro, mas eu terminei no comecinho de março. E para poder me organizar, eu tirei um livro dessa lista. E para as coisas já se alinharem, e agora em março vai terminar da forma que eu tinha organizado, com menos um livro, né? Que eu quero, às vezes, mais para frente, insiro esse livro. Então, não é questão de que esse método vai ter dado certo se eu tiver conseguido ler todos aqueles livros, mas ele tem me feito ler mais, tem me feito ler com mais gosto, com mais frequência, com mais perseverança, e tem dado muito certo para mim. Então, eu espero que isso te auxilie. Então, só para a gente poder fechar o vídeo, como que você vai aplicar esse método no seu dia a dia? Você precisa entender quanto tempo você gasta para ler uma página, quanto tempo você vai ler por dia. Depois você pega e faz uma conta. Quantas páginas que eu consigo ler, então, no dia, no mês, no ano? Então, se deram 1000 páginas. Então, quantos livros que cabem em 1000 páginas? Então, vamos supor que eu queria ler Educação Sexual. Ele tem 330 páginas. Então, vai ter sobrado, vamos supor, uma média de 700 páginas. Qual livro que eu consegui encaixar aqui dentro? Você fazendo isso, você vai ter como organizar quantos livros você consegue ler, você define quais livros são esses, então você é perseverante. Se algum imprevisto acontecer, paciência, você recalcula a rota, mas busca o máximo possível ser perseverante, porque eu tenho certeza que ao ler, você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais instruída e com certeza um melhor profissional, um melhor cristão, um melhor pai de família, enfim, uma melhor pessoa. Então, se esse vídeo te ajudou, deixe aqui nos comentários, isso vai me ajudar muito, e compartilhe com outras pessoas que desejam ler mais, porque nós precisamos de pessoas que leiam, pessoas que estudem, e com certeza, da mesma forma que esse método tem me auxiliado, ele pode auxiliar também você e essas outras pessoas. Então, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.